Como restaurar um casamento após traição? Como que é possível um casal se reconciliar, ficarem juntos de uma maneira restaurada, que é a restauração bíblica, do modelo original bíblico, de Deus, ela é completa e ela acontece, eu sou a prova viva disso. Como que é possível isso acontecer depois de uma tragédia natural, né, de natureza adâmica, acontecer numa família? Não só é possível, como é real. E o chamado para a restauração tem alcançado muitas famílias e muitas casas. Então, se esse vídeo chegou até você, não é uma coincidência. Oi, eu sou a Natália Piacentini, sou esposa do Bruno, mãe de 3 meninas, escritora, mentora de famílias e testemunha de Cristo. Testemunha daquilo que ele fez na minha vida e na minha casa. Então, esse é o meu testemunho, né? Esse é o meu testemunho, principalmente um testemunho de traição contra Deus, né? Então, esse assunto aqui, ele é para cristãos. É para aquelas pessoas que têm o Espírito Santo dentro de si, né? Buscam e vivem a verdade, né? E são convencidas da verdade, da justiça e do juízo através da palavra de Deus. Então, para entender esse assunto aqui, em primeiro lugar, Romanos 8. Existem as pessoas que andam, né, segundo a natureza adâmica, e as pessoas que andam segundo o Espírito de Deus. Então, quem anda com o Espírito de Deus, buscando a revelação e a testificação do Espírito Santo na palavra de Deus, na Bíblia, vão entender tudo que eu estou dizendo aqui. Vão entender o porquê que é possível a restauração de um casamento após traição. Então, para quem não conhece meu testemunho ainda, eu te convido a buscar aqui, né, nesse canal, os vídeos, né, alguns vídeos que eu falo sobre o que aconteceu, a minha história. Eu tenho 2 livros publicados, né, o primeiro livro é o meu testemunho, ele chama Divorcie-se. Ali eu conto tudo que aconteceu, como aconteceu, o que eu fiz, o que eu vivi, né, nos 2 meses em que eu passei num deserto. Na verdade, já faziam 2 anos que a gente estava num deserto e eu não sabia, mas com meu marido fora de casa, com outra pessoa, com outras pessoas, né, que ele se envolveu, foram 2 meses, né, então foram 2 meses ali de um intensivo com Deus, né, buscando, na verdade, a minha conversão, a minha restauração, a minha transformação. Eu que nasci na igreja, passei 30 anos, né, sentada no banquinho da igreja, mas eu só ouvia falar de Deus, eu não conhecia de fato. Então, quando o divórcio bateu na minha porta, foi quando Jesus chegou também e mudou completamente o rumo dessa história. E se você não conhece o meu testemunho, eu convido você a procurar alguns vídeos aqui que falam da minha história na íntegra, né, como tudo aconteceu lá em 2016, né, e como que eu vivi aqueles 2 meses de um processo de restauração e conversão, né, e transformação. A grande verdade é essa, o maior milagre foi minha vida, porque eu nasci na igreja, cresci na igreja, mas eu passei 30 anos só ouvindo falar de Deus, e quando o divórcio chegou na minha casa, Jesus chegou também e mudou tudo. Então foi então que eu conheci Jesus de fato, meus olhos o viram, né, como diz Jó. E nós temos também 2 livros publicados. O primeiro livro é o nosso testemunho, o segundo livro são estratégias. É um guia do nosso discipulado, escola de deserto, né? Escola de restauração, onde Deus me deu estratégias para a gente poder entender como funciona o mundo espiritual no sentido da restauração de famílias. E essa é a minha história. É possível, não só é possível, mas como também é um desejo de Deus, um desejo do Criador do casamento, do Criador das famílias, para restaurar todas as coisas, a começar com a nossa aliança com Ele, restaurar a nossa aliança com Ele, né? Então, quando a gente conhece Deus de fato, não só de ouvir falar, né? E talvez hoje você esteja nessa situação, né? Eu conheço Deus de ouvir falar, mas eu nunca vivi experiências com Ele. Eu não creio que Ele pode fazer isso, porque eu não conheço Ele de fato, a paternidade de Deus que cura todas as coisas. Então, antes de prosseguir com esse vídeo, você peça para o Espírito Santo te dar graça e que o Senhor te revele a você o amor dele de Pai para a sua vida, para você poder entender a restauração bíblica.
Então, a restauração verdadeira, a restauração bíblica, aquela que acontece na cruz de Cristo, porque se Deus não quisesse a restauração, Ele não tinha mandado Jesus, ela é uma restauração completa, né? Não é só do seu casamento, mesmo que nessa restauração, na restauração, esteja incluído o casamento. É como se ele fosse a cereja do bolo, né? Mas todo o processo de restauração envolve cura dos seus traumas, das suas raízes de amargura, raízes emocionais, travas emocionais, perdão, iniquidades, raízes de iniquidades, heranças, tudo aquilo que vem, né, de como cobrança na sua vida e repetição de padrão. Então, tudo isso engloba uma restauração. E essa restauração para restaurar o padrão de Deus, restaurar a paternidade de Deus na sua vida e também a sua identidade de filho e filha de Deus. Então, a restauração, a Bíblia, a palavra de Deus, nos convida a voltar para o modelo original da criação, que acabou, né? Que teve um outro caminho lá na queda, lá em Gênesis 3, lá na serpente, na Eva, no jardim. O maior trauma, né, aonde tudo começou foi lá atrás. Então hoje nós colhemos os frutos desse rompimento, dessa aliança com Deus, né? Então o nosso chamado hoje não é, o chamado da restauração não é só o chamado para a restauração de algo que está quebrado, mas o chamado da restauração é o chamado para nos assentarmos com Cristo nas regiões celestiais. Então tem um lugar reservado para você, é o seu chamado, o chamado de todos nós para sermos filhos de Deus. Parece simples, mas é simples. Então, quando você é restaurado pela paternidade de Deus, porque não existe cura fora da paternidade de Deus, ou seja, autocura, autossuficiência, autolibertação, nada disso acontece. Sem Jesus, nada você pode fazer, João 15. E João 15,16 vai dizer também que ele nos escolheu. Então, se esse vídeo chegou até você, é porque esse chamado é para você e sua casa também. Independente de como ela esteja. Independente de como ela esteja. Repete comigo. Esse chamado é para mim, independente de como eu estou hoje, de como minha casa está hoje. Deus está me chamando. Leia João 15,16 que ele vai falar com você. Então, é mais simples do que parece. E sem Jesus, nada a gente pode fazer. É por isso que a restauração verdadeira, ela é cristocêntrica, ela é bíblica. Então, quando eu sou restaurada, minha mente é alinhada com a mente de Cristo, eu reconheço os meus erros, meus pecados, eu me arrependo deles, o Espírito Santo gera em mim arrependimento. Tudo que eu fiz, nesse processo Deus vai revelando, né? Tudo que eu fiz, toda a negligência de Deus na minha casa, no meu casamento, porque a culpa nunca é só de um, né? Tudo que aconteceu na minha vida é colocado na minha frente de uma maneira em que eu possa enxergar aquela situação com os olhos espirituais. Ore, peça ao Senhor para abrir os teus olhos espirituais, renovar a sua mente para que você possa ter a mente de Cristo, para entender tudo isso. Então, quando você se senta na cadeira de filho, de filha de Deus, de Cristo, e você não esvazia a cruz de Cristo, né? Não busca atalhos, mistura, não, é você e Jesus, e você recebe o perdão, você pede perdão e você recebe o perdão de Deus, então você alinha a sua vida com a verdade. Então eu vivo a conversão. Eu era uma pessoa e agora eu sou outra. A palavra, o Espírito Santo, Jesus, a cruz de Cristo e o perdão, tudo que o Senhor tem para mim eu recebo e eu vivo isso na prática. É na prática, porque não adianta só ouvir, ler, eu tenho que viver na prática. Isso é honra. Honra a palavra de Deus. Então, quando eu ando em honra a Deus, em obediência e amor à palavra, o mundo espiritual se move ao meu favor. Porque Deus falou que Ele só agiria mediante a palavra. Então, se você está jejuando, orando, enfim, fazendo todas as coisas que um cristão precisa fazer, mas você não está colhendo os frutos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então quer dizer que tem alguma coisa errada. Talvez seja essa. Você não está agindo de acordo. As suas atitudes são outras. Você entende, mas você age de uma maneira diferente. Então isso também te afasta dos planos de Deus, né?
Então, nesse processo de restauração, o que significa um processo de restauração? Um processo de morte e ressurreição. Então, eu morro, eu estava nas trevas, eu estava, em pecado, agora eu valido a cruz de Cristo, porque Jesus morreu pelos meus pecados, alguém teve que morrer, alguém deu seu único filho para morrer por você, e você achando que não, eu não mereço. Não, ninguém merece. O merecimento, ele anula a graça, ele é um engano, A gente não merece mesmo, mas Jesus nos escolheu, para estarmos aqui restaurando a aliança com Ele, restaurando todas as coisas, o governo, o domínio e a autoridade dele sobre todas as coisas, a começar em nós, pela nossa casa, a nossa família. Então Jesus nos chama para reerguer os muros, como Neemias fez, e esse chamado é para todos nós. E nesse processo, quando eu me reconheço como uma nova criatura, lavada, perdoada, purificada, eu já não sou mais quem eu era. Eu já não penso segundo os padrões do mundo, minha mente foi renovada. Então, para viver a restauração, eu preciso ter uma mente renovada, eu preciso ser uma nova criatura. Nada vai acontecer na minha vida no âmbito natural. Nada. Porque se eu quero viver a mudança, a transformação, a restauração, os milagres de Deus, eu preciso me alinhar à palavra. Me alinhar à vontade dele, à verdade. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, todos nós estávamos em cativeiros espirituais. Tudo nas nossas vidas é espiritual. Tudo. Então, eu preciso começar a agir também. Pensar e agir como um ser espiritual. E quando eu estiver nesse lugar, sentada no meu lugar de filha, eu vou conseguir enxergar o outro e todas as situações com os olhos de Deus. Conforme nós vamos crescendo em aliança com Deus, a graça quem faz tudo isso. A graça de Jesus, que já foi liberada sobre nós. Então, não tem nada que eu precise fazer através dos meus esforços, receitas, rituais, etc, etc. Isso são atalhos, Eu tiro a palavra de Deus, eu esvazio a cruz e eu busco outras coisas para me ajudar a viver algo, me ajudar a viver a transformação, a reconciliação e uma restauração ilusória que não é bíblica. Então, quando eu caminho nesse processo, desse entendimento com Deus, eu também consigo entender as coisas espirituais, porque agora o Espírito Santo habita em mim. E é só nesse lugar de zero dúvidas que eu também vou viver zero dívidas, então eu vou ser zerada. É como realmente morrer e nascer de novo. E se você pergunta pra mim, Natália, como que você viveu a restauração do seu casamento após traição? Como é que você conseguiu perdoar? A graça fez tudo isso por mim. A graça. Como que eu fui perdoada de tudo que eu fiz, da traição contra Deus? Porque Deus fala que nós também que temos amizade com o mundo, temos inimizade com Ele. E Ele nos chama de infiéis. Adúlteros também. Então por que eu não posso perdoar aquele que erra como eu? Se Deus me perdoa todos os dias, é essa transformação da mente que eu preciso viver. Mas não por querer coisas palpáveis, não. Eu quero conhecer quem é o meu Pai. Eu quero viver experiências com o meu Pai e colher as consequências desse relacionamento, porque para a restauração não existe cartilha. Não existe receita, existe relacionamento. Essa é a única e verdadeira restauração. E ela só acontece através da palavra de Deus. E nesse processo eu conheci alguém, meu marido fora de casa, com outras pessoas, querendo divórcio, com ódio mortal de mim. E eu conheci alguém, me apaixonei por ele. E desse lugar eu nunca mais saí. E Jesus, ele é o motivo. Cristo, ele é o motivo da restauração. Porque se Deus não quisesse a restauração da sua casa por completo, ele não mandava Jesus para a cruz. E ele mandou. Então essa é a resposta que você estava precisando. Essa é a resposta. Sim, ele quer a restauração de todas as suas coisas, de todas as coisas na sua vida. O cenário da minha vida era de fim. Era do impossível, do improvável. Eu era a pessoa mais improvável. Eu não tenho nada a não ser ele. Quando ele chegou, minha vida mudou completamente. Então eu fui o milagre. Eu vi com os meus próprios olhos o milagre na minha vida.
Então, quando esse processo ele estava completo, vamos dizer assim, que a restauração ela só se inicia, né? E ela só termina quando Jesus voltar. Mas em algum momento estava consumado na minha vida a minha aliança com Deus. A aliança com Deus foi consumada na minha vida. E foram 60 dias nessa busca, nessa entrega de muito choro, jejum, sem saber que eu estava fazendo jejum. Enfim, foi um processo de conhecimento, de busca, de entrega profunda, de renúncias e renúncias e renúncias. Né? Me alinhando à palavra, conhecendo quem é Deus, chorando, pedindo perdão, me arrependendo. Enfim, um processo de cura mesmo e libertação que eu vivi, eu e Deus dentro do meu quarto, sem mais ninguém. Depois disso, eu entendi a autoridade que eu tinha sobre meu marido como esposa e eu comecei a ser intercessora dele. E foi então que Deus falou pra mim: vocês não são dois, vocês são um. Logo, eu só preciso de um. E eu escolhi você. Você tá aqui. Porque eu encontrei em você um coração disposto a renunciar a tudo por mim. Para que eu entrasse na sua vida e na sua casa e restaurasse todas as coisas. E eu conheci o poder de Deus através das orações. Então, quando Deus me chamou para ser intercessora do meu marido, eu orava para ele ser liberto, eu orava para que ele se arrependesse do pecado, né? Porque aquele que é uma só carne comigo, como que eu não vou orar por ele? Claro que você vai orar pelo seu marido, não para que ele volte, mas para que ele se arrependa e para que ele seja liberto desses cativeiros espirituais. Porque o adultério, ele é consequência de cativeiros espirituais, emocionais. Não é porque ele não te ama mais, isso é mentira do diabo. E no dia 12 de junho, ele voltou para casa, pediu para voltar a namorar comigo. Ele não sabia que eu buscava restauração, ele achou que eu também queria o divórcio, porque até então eu também queria. Eu queria o divórcio, ele queria o divórcio. E Jesus falou, não vai acontecer. Então assim, eu acredito no pleno controle de Deus sobre todas as coisas. E todas as possibilidades para um divórcio na minha casa, nós tínhamos, existia. Eu era mulher rixosa, eu era abusiva, eu era agressiva, eu era a feminista que tinha dinheiro, que mandava e desmandava e que não se rebaixava a homens. Eu era essa pessoa. Eu era. Mas Jesus chegou e não permitiu que minha casa fosse destruída, minha família fosse destruída. Tudo isso aqui é para a honra e glória do Senhor. A restauração é para a glória dele. E como que Deus fez? Ele faz, porque ele é Deus. A gente só precisa nos posicionar na nossa cadeira de filhos. O mais ele vai fazer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus dentro. Vivo, constante, poderoso. A palavra de Deus é loucura para os lá de fora, mas para quem é filho, é poder. Então, declarar a palavra de Deus. Gente, foi um processo, assim, não tem como eu explicar aqui nesses vídeos, né, que a gente não tem muito tempo. Por exemplo, no discipulado que a gente tem, a gente fica 3, 4 horas. Em ministrações, nas lives e tudo que Deus entrega para nós ali nesses estudos é profundo demais, é muito profundo pra gente falar tudo aqui, né? Mas isso aqui é só uma introdução. É uma palavra de fé pra sua vida. Se você hoje se encontra como eu estava um dia. E durante esses anos de mentoria, de discipulado, de escola de restauração, nós vemos muitos testemunhos. A maioria deles são testemunhos pessoais de libertação, cura, restauração. E a família restaurada é só uma consequência. É só uma consequência disso tudo. É a resposta para o mundo da bênção de Deus. Então, todos verão através da sua restauração e da sua casa que Deus abençoou vocês. Então, isso honra a Deus. Isso honra a Deus aqui, glorifica a Deus na terra. Então, por que Deus não iria fazer o impossível? Não é que a gente esquece uma traição, mas a gente não lembra, não dói. A gente entende o porquê que ela aconteceu, é espiritual. E aquilo ali não nos atinge mais, ficou no passado. Então, como que é possível viver
a restauração de um casamento depois de traições. Quando você tiver os seus olhos abertos para o mundo espiritual, você vai enxergar tudo através dos olhos de Deus. Você vai entender o porquê que isso aconteceu na sua casa. Porque não tinha Deus. E agora ele fala, agora eu tô aí. Agora eu vou para aí. Me chama que eu vou. E ele vem e ele fala, agora tudo vai ser diferente. Porque antes ele não estava, então deu tudo errado. Mas agora ele tá, então vai dar certo. Vai dar certo, existe uma maneira de dar certo. E o único caminho é Jesus. É possível. O impossível diante dos teus olhos é sobrenatural e é real. Eu provei e vi. E eu sou testemunha de Cristo hoje para dizer que Ele também deseja isso para sua casa e para sua família. Comece orando assim. Deus, se o Senhor está aí comigo, se o Senhor me chamou mesmo para essa restauração, que o Senhor me revele hoje o seu amor por mim, o seu amor de Pai. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu te peço, me dê graça para viver esse processo contigo, Senhor. Eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, mas eu vou. Eu vou permanecer nesse lugar até que o Senhor fale comigo. Eu vou permanecer aqui até que o Senhor me revele, até que o Senhor me dê graça, Espírito Santo, para que eu possa ter a consciência da sua presença e inicie esse processo, ou continue nesse processo verdadeiro e real de restauração que só o Senhor pode fazer. Eu não posso fazer nada, mas Jesus já fez tudo por mim na cruz. E eu oro em concordância, Pai, em nome de Jesus, ligo na terra e peço que o Senhor ligue no céu, Pai, cada oração feita com sinceridade, com fé, Senhor, em nome de Jesus, já glorificamos o Teu nome pelos testemunhos que teremos a partir desta palavra, dos testemunhos proféticos que carregamos, Pai, que eles entendam, que cada um entenda aqui, Senhor, o quanto glorificamos o Teu nome quando vivemos a restauração, não só da nossa vida, da nossa aliança contigo, mas também a restauração da nossa família e de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por nos colocar na Tua agenda e pela intervenção em nossas vidas. Em nome de Jesus, nos dê graça, Espírito Santo, nos dê graça, preencha todos os nossos espaços vazios. Amém? Obrigada por assistir. Vou pedir para você se inscrever no canal, para você curtir e compartilhar esse vídeo também, que eu tenho certeza que tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Se inscreve, curte, compartilha, e se você precisa de um mentor, de um discipulado, né, sobre famílias, para você entender o papel da mulher, o papel do homem, os princípios do matrimônio, como que você pode viver um processo de restauração bíblico 100% com Deus, né? O processo da sua conversão, com alguém que viveu, né, na prática isso. Eu convido você a fazer parte do nosso discipulado, Escola de Restauração. Tá aqui no link, é só você clicar na legenda desse vídeo e eu te vejo lá. Te espero na minha casa e na minha família, Escola de Restauração. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.